Olá, tudo bem? Sempre que nos perguntam de taxa de câmbio, nós entendemos o tamanho do desafio e ficamos preocupados. Alguém disse já há muito tempo que a taxa de câmbio foi inventada para humilhar os economistas, porque nós nunca sabemos de onde ela está saindo e quais são os fatores que a levarão ou a uma cotação mais depreciada, mais fraca, ou a uma cotação mais apreciada ou mais forte. É talvez a variável econômica mais dinâmica que nós temos em macroeconomia e é por isso que é muito difícil traçar cenários que sejam consistentes, quanto mais discutir projeções. O que nós temos feito há muito tempo aqui na BRCG é construir um modelo que permite que esta construção de cenário seja minimamente organizada, separando movimentos da taxa de câmbio em basicamente vetores externos, vetores de diferencial de juros e um resíduo que nós chamamos da componente doméstica, ou seja, tudo aquilo que não é captado estritamente por fatores externos e pelo diferencial de juros entre a economia brasileira e a economia estrangeira. No caso do real, da nossa moeda, os fatores externos associados são a força do dólar no mundo, o comportamento dos juros longos americanos, o comportamento do risco medido contra países emergentes de maneira geral e os preços de commodities, cada qual com uma direção específica para determinar o comportamento da moeda numa determinada janela de tempo. O diferencial de juros que nós usamos em nossos modelos é o diferencial de juros de um ano entre o Brasil e a economia americana. Diversos outros diferenciais foram testados e esse parece ser, na nossa visão, o que melhor pega a dinâmica da moeda num prazo relativamente curto de tempo. Quando nós olhamos para isso tudo, sempre pensamos na componente de risco, não só a componente emergente, como a componente doméstica. E o impulso geral é usar ou uma medida de risco como o CDS Brasil, Credit Default Swap brasileiro, ou uma medida como, por exemplo, a inflação implícita, o comportamento da inflação implícita e dos juros embutidos em papéis de tesouro. A questão é que nem sempre movimentos dessas métricas de risco estão estritamente associados a fatores domésticos. Pode ser, por exemplo, que o juro emergente, que o risco emergente andem, e aí, tanto o juro brasileiro como o risco medido no Brasil andem sem que nada especificamente ligado à economia brasileira tenha ocorrido. O grande problema desse modelo, de fato, é misturar todas essas questões. E esse é um trabalho que fazemos há muito tempo e que tem mostrado resultados bastante razoáveis. O que nós temos visto nessa andada mais recente da moeda, que sai de 4,70 há mais ou menos um mês e meio atrás, e chega a bater 5,20 agora no início de outubro, é que a maior parte do movimento é motivada por duas coisas. Em primeiro lugar, uma reprecificação da posição do dólar no mundo, ou seja, o DXY, que mede a relação entre o dólar e as principais moedas do G7, mostra um dólar fortalecendo. Quando o dólar fortalece, ele fortalece não somente em relação a essas moedas dos países desenvolvidos, mas também em relação às moedas de todos os países do mundo, inclusive emergentes como o Brasil. O segundo fator que tem destacado mais recentemente como importante para esse processo de enfraquecimento do real é o comportamento do juro longo americano. E aqui ele traz sinais um pouco mais difíceis de interpretar, porque ao mesmo tempo em que ele reflete um aumento de percepção de risco em todo o mundo e especificamente na economia americana, não necessariamente ele reflete uma reprecificação da política monetária. Os juros que nós usamos longos americanos no modelo são juros de 10 anos e não é razoável que ele tenha um peso tão grande assim de reprecificação do juro americano de curto prazo. O risco Brasil também é importante, mas o problema é separar o que é a componente externa da componente idiosincrática, que nós obtemos por resíduo, a componente estritamente doméstica. Quando nós fazemos todas essas contas e fazemos todas essas análises, o que emerge é que os fatores globais dominam o processo e a dinâmica doméstica obtida por resíduo tempera esse cenário, tipicamente andando na direção contrária dos movimentos globais, o que tem ocorrido principalmente nas últimas 4 ou 5 semanas. Quando o mundo piora, a componente doméstica acaba ajudando um pouquinho e não leva a uma depreciação, um enfraquecimento da moeda tão grande quanto seria sugerido pelo mundo. O problema é que quando olhamos para frente, nós ficamos preocupados. Do lado externo, não vemos um cenário em que estruturalmente haverá uma melhora do mundo, muito pelo contrário,
Tudo sugere agora que o mundo será um mundo de inflação mais elevada, juros mais elevados por mais tempo e, eventualmente, mais desaceleração do crescimento, sendo necessária para trazer as inflações no mundo desenvolvido, especificamente nos Estados Unidos, de volta para a meta. E quando olhamos para o Brasil, há uma série de desafios em matéria fiscal, em matéria política, em matéria de comportamento das instituições e comportamento das primitivas da economia brasileira, que nos sugerem que teremos momentos difíceis adiante. Não necessariamente negativos, mas difíceis. Portanto, ao olharmos para o cenário prospectivo, nos parece muito mais razoável que tenhamos uma moeda em torno de 5,30 daqui a um ano do que uma moeda em torno de 4,80. Alguns analistas, há alguns meses, vêm falando que a moeda brasileira iria a 4,20 no início de 2024, o que nós sempre achamos um enorme exagero. O comportamento recente da moeda e a evolução do cenário que está por trás disso sugerem que nós estávamos certos e esses analistas estavam excessivamente otimistas. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza nas redes. Obrigado e até a próxima.